Fala, snipers! Bora para nossa atualização diária: Bitcoin, mercado internacional e algumas altcoins. Roda a vinheta e bora para o vídeo. Começando aqui diretamente da nossa dominância do Bitcoin, tá certo? Atualmente apoiamos aqui no nosso suporte, né? E logo abaixo aqui tem uma zona também de suporte. Então, rompendo aqui para baixo, continuamos vendo as altcoins dando aquela grande movimentação. E como a gente está tendo aqui um andamento, né? Algo positivo aqui na dominância, podemos ver a preferência voltando para o Bitcoin. Isso quer dizer que a gente pode ter um andamento futuro ali no Bitcoin, fortalecendo, tendo a preferência aqui no nosso Bitcoin, certo? DXY continuando a alta, né? É negativo para o nosso mundo cripto. E caso a gente tenha continuação de queda aqui de DXY, seria positivo para o mundo cripto. Então, DXY subindo, mundo cripto caindo. DXY descendo, mundo cripto subindo. Simplesmente assim. Mercado internacional de mal a pior, né? Teve uma alta aqui significante. Chegou no 1 hora em sobrecompra e teve todo um engolfamento. Não digamos engolfamento porque não engoliu tudo aqui, né? Mas teve uma grande correção aqui, mais da metade do que já subiu. Primeiramente, a gente precisa passar da LTB e depois aqui dessa região de 4.540 para ter um cenário otimista e boas continuações de alta. Caso contrário, iremos visitar essas faixas de preço aqui embaixo. Bitcoin, como eu tinha analisado e mostrado para vocês anteriormente, né? A gente tinha esse triângulo ascendente que tende a romper para cima e também tínhamos aqui, ó, um triângulo simétrico. Uma vez que a gente tira essa linha, fica um triângulo simétrico, certo? Então, o que a gente pode ver aqui? Um triângulo simétrico, ele acompanha a tendência. Como a tendência era de queda, era de baixa, a gente teve o rompimento para baixo. E o triângulo ascendente era um padrão que tendia a romper para cima. Porém, como os ursos estão sob controle total do mercado, e até agora a gente nem teve força para passar aqui da primeira região de resistência, que é a nossa EMA 12 no 4 horas, então toda vez que chegava aqui próximo, a gente tinha uma força vendedora ainda maior, impulsionando o preço para baixo, certo? Então precisamos fechar candles acima dessas faixas de preço para ter continuações futuras de alta. Caso contrário, o mercado vai continuar buscando liquidez nas regiões inferiores, né? A curto prazo, eu ainda vejo queda pela frente. Acredito fortemente que vamos visitar aqui essa zona de liquidez para que futuramente volte a subir. Porém, como já estamos em regiões de sobrevenda no extremo aqui, ó, no 19 do RSI do diário, a gente pode sim encontrar uma força compradora para que impulsione o preço para cima, só que temos uma barreira pela frente. Essa barreira seria o 1 hora em sobrecompra, que dá exatamente nessa faixa de preço aqui, que poderia levar o ativo nessas regiões e depois uma forte correção pela frente. Tá certo? Todas as vezes a gente sofreu essas movimentações e agora não será diferente, tá certo? Então, fiquem atentos a essas movimentações para que você possa pegar essas futuras movimentações. E caso a gente tenha uma força divina, né, de volta à alta, a gente precisa primeiramente fechar candles diários acima dessa região de 27 mil dólares. Assim que tiver fechamentos diários acima dessa região, aí sim a gente vai ver um cenário mais otimista e assim tendo mais continuações de alta pela frente. Caso contrário, seria apenas um respiro para voltar à queda. Então, tomem cuidado nas operações, é um momento delicado do mercado. Muita gente não está sabendo lidar com essas situações. Então, se você possui alguma dúvida, clique aqui no link abaixo, me chama lá no WhatsApp ou então me chama no Instagram para a gente trocar uma ideia, para entender a sua dificuldade, para que eu possa contribuir com alguma coisa que vá te auxiliar. Se você realmente quer
aprender tudo isso, a gente tem uma mentoria completa e também uma comunidade onde compartilhamos visões macro, micro, o que podemos ver e o que não podemos ver. Igual esse vídeo aqui, só que você tendo a minha atenção, você tendo ali mais análise, você tendo mais detalhes sobre a nossa visão do mercado, digamos assim. Beleza? Então, só tomar cuidado com essas faixas de preço. Não mudou muito de ontem para hoje, né? Estamos praticamente nas mesmas movimentações, certo? Ethereum segue o mesmo padrão, um pouco mais fraco que Bitcoin, né? Como a dominância do Bitcoin está querendo voltar a subir, a gente pode ver a preferência no Bitcoin e o que pode fortalecer também para que o Bitcoin consiga buscar pelo menos essas regiões aqui, pelo menos para dar um respiro, um alívio para alguns investidores, né? Então, estamos de olho aqui um novo ativo aqui chamado DOT, né? Tinha muita gente comentando sobre DOT e eu sempre esquecia de mencionar sobre ela. Então, eu passei uma análise completa lá no Instagram. Corre lá e verifique. O ativo BLZ, no qual falamos ontem na live, teve aqui, né, a sua rejeição, apareceu um volume de venda e jogou o ativo aqui cerca de 15% para baixo, ou pegando desde o topo aqui, cerca de 21% para baixo. Também o nosso ativo WLD, né? Fizemos um baita lucro em WLD hoje. E se você quer saber mais sobre, corre lá no Instagram que tem uma análise completa também sobre WLD. A STR ainda não corrigiu. A gente está aqui nesse inside bars. Não digo inside bars, mas a gente está aqui nesse lateral aqui, né? A gente está andando de lado, mas fiquem atentos às futuras movimentações de STR, que a gente tem uma queda aqui, ó, de aproximadamente 20% pela frente, tá certo? Vai surpreender todos vocês e esse ativo vai corrigir. Então, não fique de fora e aproveite essa análise e essa maneira de colocar uns dólares no bolso de graça. Não estou falando para vocês entrarem no mercado, não estou falando para fazer operação nesse exato momento, mas acompanhem o ativo. Na quinta ou na sexta-feira passada, eu falei sobre Rune e já corrigimos aí, ó, cerca de 15%, 14% desde aquele dia. Falei sobre INJ, também tivemos oportunidades em INJ. Então vocês precisam acompanhar os ativos para pegarem essas movimentações que a gente está acontecendo e surfar e conseguir lucrar. Um ativo muito interessante que está muito forte contra o Bitcoin é o nosso ativo OP. No momento exato que a gente está falando de OP, eu ficaria muito atento às futuras regiões de sobrevenda. 15 minutos em sobrevenda e também 1 hora em sobrevenda, pensando numa continuação de alta aqui, porque ele está muito forte, as tendências estão de alta e a paridade de OP também está em alta. Então é um ativo muito promissor para a gente pensar em futuros longos, assim como INJ, certo? Vai corrigir? Vai corrigir, mas o long é mais favorável que o short. Um outro ativo interessante também aí é SFP. Tá muito mais forte que OP, tá muito mais forte que INJ e eu ficaria de olho que nos 5 minutos, no 15 minutos e nos 60 minutos em sobrevenda para futuras movimentações de alta, onde uma vez ele está rompendo o topo aqui toda vez que tem a oportunidade, tá certo? Quando a gente joga aqui no tempo gráfico semanal, a gente também está praticamente confirmando um pivô de alta e pode ter uma continuação de alta pela frente. Então, fiquem ligados a essas futuras movimentações e pode te colocar muito dinheiro no seu bolso, beleza? Só no dia de hoje, ó, SFP subiu cerca de 19%, né? Arredondando ali. Vamos ver aqui mais uma altcoin para futuros shorts. BNT buscou exatamente onde eu falei na live ontem. Para quem teve na live, para quem assistiu a live, mesmo atrasado, né? Teve essa chance aí de fazer esse belíssimo trade. Pegou a movimentação subindo e também pegou a movimentação descendo, certo? Ficar atentos às futuras movimentações de BNB, que ela tende a ter correções até nessa faixa de preço aqui. Ou se preferir, basta aguardar uma região de sobrevenda
uma base de preço ser formada e pensando numa continuação de alta novamente nessa faixa de preço aqui, certo? O XT, praticamente a mesma coisa que BNT. UNF, um outro ativo muito forte também, que está tendo pancadas aí para cima. Também é válido a gente ficar de olho aí nas regiões de sobrevenda para futuros longs, tá certo? Rompemos aqui, confirmamos um pivô de alta no diário, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Praticamente dois pivô, rompeu essa região aqui e está indo embora. Então, se a gente fechar acima de 4,71, é um ativo muito promissor, pensando em numa continuação de alta até a região de 5,51 ou até 6,80. Então, fiquem atentos a esse ativo. Futuramente também pode corrigir. Por quê, John? Porque ele já está aqui no diário em sobrecompra. Então, é um ativo forte, ele vai efetuar correções para voltar a subir, mas em algum momento ele vai efetuar uma correção ainda maior, como por exemplo foi Rune. Rune passou uma semana inteira subindo, porém chegou uma hora que ela começou a entregar correções. Então, atentos a esses ativos para que você possa pegar essas futuras movimentações. E se você precisa de ajuda, se você tem dificuldades, se você quer ter uma visão um pouco diferente do mundo cripto, nos acompanhe lá no Instagram que tem todos os dias análises completas te ajudando a lucrar. Não só como meus membros, mas como os seguidores que prestam atenção nos detalhes também estão lucrando. Então, se você está de fora, você é louco, tá certo? Então é isso. Para mais informações, me siga e me mande uma mensagem. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Se possível, curte, compartilhe com seus amigos, mostra para ele o potencial, mostra para o seu tio, para o seu avô, para o seu parceiro que realmente quer mudar de vida, como é fácil ganhar dinheiro no mundo cripto. Porém, primeiro você precisa estudar para depois começar a desfrutar dos lucros que os seus futuros trades vai dar, tá certo? Seja consciente, use o bom senso, sem ganância, que isso aqui realmente pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço e até breve.